O que faz uma pessoa matar alguém? Será que serial killers já nascem assim ou se tornam assim com o passar do tempo? No livro Mentes Impiedosas, um psiquiatra forense tenta explicar exatamente essas perguntas. Oi, eu sou a Cris, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Sim, tem spoiler. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o livro Mentes Impiedosas. Nesse livro, um psiquiatra forense que trabalha diretamente com criminosos tenta responder à origem da violência humana através de casos reais. E começando como sempre, vou mostrar para vocês a edição física que eu tenho. Essa aqui é a capa dele. Ele tem as páginas amareladas. É um livro que tem 296 páginas, não, 297 páginas. Ele tem algumas partes assim, mas não são todas não. É só quando passa de um caso para outro que acontece isso aqui. Este livro foi escrito por Thich Nhat Hanh, psiquiatra forense que trabalha diretamente com os criminosos. Neste livro aqui, ele utiliza 10 casos reais que ele trabalhou diretamente para tentar entender o que se passou na cabeça de cada um desses criminosos. Ele não tenta justificar o crime, e sim entender o que se passou na cabeça dele, como que chegou a esse ponto de matar alguém violentamente. Esses aqui são os 10 casos que ele passa. São o nome das pessoas que foram os assassinos, e ele investiga os pensamentos, sentimentos, impulsos, anseios e emoções, crenças e percepções reveladas por eles. Neste livro ele passa pela psicologia e histórias reais. Aqui ele vai investigar desde a infância, a criação dos assassinos, o que eles pensam, como foi a adolescência, como foi a vida adulta, no lar que eles foram criados, e se isso tem alguma interferência ou não na atitude dele. Ele investiga os sentimentos, o que ele estava pensando na hora que cometeu o crime, ou na hora que estava planejando o crime, no que ele estava sentindo, como foi a construção até chegar no ato em si. O livro ele é dividido em capítulos, então em cada capítulo é a história de uma dessas pessoas. Em cada uma dessas histórias ele investiga algum aspecto, a infância dessa pessoa, traumas ou experiências marcantes, transtornos mentais, o contexto social em que elas cresceram. E o mais interessante é que as histórias não são nada óbvias. No livro mostra que para essas atitudes violentas não tem uma única causa, não foi apenas um único motivo que fez a pessoa chegar a cometer esse assassinato tão cruel. Então é uma junção de coisas que vão acontecendo que levam até esse ato final. E uma das coisas mais perturbadoras nesse livro é perceber que essas pessoas não são simplesmente monstros. Como as pessoas costumam falar, a pessoa é um monstro. Não, ela é um ser humano que fez algo abominável, algo que muitas pessoas nem pensariam em fazer. Mas eles são pessoas com histórias muito complexas, o que deixa ainda tudo muito mais perturbador. E leva a uma discussão muito profunda. Porque você reduzir uma pessoa a monstro é descaracterizar aquela pessoa como ser humano para ser mais fácil punir ou para ser mais fácil aceitar. E não é assim que funciona, porque muitas vezes as pessoas levadas como monstro, as pessoas simplesmente não dão a ela a punição necessária que ela deveria ter por ser um ser humano que cometeu algo terrível com outro ser humano. O autor também critica a forma como a mídia transforma esses personagens, essas pessoas. Eles colocam como psicopata, como monstro, como serial killer, e às vezes não é bem isso que acontece. Mas a realidade ela costuma ser muito mais complicada que isso. Em Mentes Impiedosas tem um pouco de diálogo do psiquiatra com alguns desses criminosos, mas não é baseado apenas nisso, não é uma entrevista, e sim é uma análise feita pelo psiquiatra. Não é uma ficção, é uma obra não ficcional, e é uma obra que faz a gente entender mais ou menos a forma como alguns assassinos conseguem pensar e agir naquela forma. E entender que não são um monstro, por mais que você acredite que, nossa, a pessoa é um monstro. A pessoa não é, é um ser humano que cometeu algo horrível e merece ser punido como um ser humano que cometeu algo horrível. Porque colocar como monstro ou como
sei lá, um serial killer, é muito fantasioso, deixa a pessoa num imaginário, como isso pode ter acontecido, é como se fosse um bicho-papão que não existe e ele se torna um monstro, entende? Então não é simples assim. Eles cometeram atos que são condenáveis pela nossa sociedade e que devem pagar por esses crimes que cometeram. E tem que entender o porquê cometeram para tentar prevenir esse tipo de acontecimento. É difícil, mas muitos dessas pessoas criminosas, elas são pessoas que foram juntando algumas coisinhas que foram acontecendo. Problema não resolvido emocionalmente, ou uma criação instável, traumas que elas tiveram que resolver sozinhas na infância e não conseguiram resolver, se tornou algo grande e a cabeça dela foi enchendo de coisas, problemas psiquiátricos que as pessoas têm e não conseguem diagnosticar, às vezes não procuram ajuda, as pessoas não querem ajudar. Isso envolve várias coisas. Não é justificativa para que cometa, porque tem gente que passa pelas mesmas coisas e não se tornam criminosos, não se tornam assassinos, mas tem que entender que são pessoas que merecem ser punidas como tal. E não simplesmente ficar na imaginação, porque muitas pessoas gostam dos vilões. Isso tá errado? Não sei. Tá certo? Não sei. Mas muitas pessoas gostam de coisas que ficam no imaginário. Outras pessoas se tornam pegam esse tipo de nomenclatura, tipo um monstro, e tentam se criar, tentam se vangloriar com isso, e não se arrepende das coisas que fazem. Então é um caminho muito delicado para se passar, e esse livro aqui é um livro muito interessante, porque algumas conversas que ele tem com algumas dessas pessoas, percebe que eram pessoas, entre aspas, normais, pessoas com trabalho, com família, e aconteceu algumas coisas ali que aconteceu de se tornarem essas pessoas criminosas. Então, é um livro muito reflexivo, não é um livro rápido de ler, embora tenha poucas páginas, 200 e pouquinho que eu falei com vocês, não é um livro rápido de ler. Algumas partes são bem chatinhas porque tem bastante teoria, tem bastante referência, até porque é um psiquiatra, então ele não usa coisa simplesmente tirada da cabeça dele, ele coloca a fonte de onde ele tirou. É um livro que foi publicado em 2022, não é um livro velho, também não é um livro tão recente, em 2022, e eu recomendo essa leitura se você gosta desse tipo de tema. Aqui você não vai encontrar foco nas histórias dos assassinatos, como se fosse uma ficção, tanta descrição. Vai ter descrição das coisas que fizeram, mas vai passar mais pela parte teórica mesmo, vai ser mais a parte de tentar entender o que se passou na cabeça daquela pessoa. E não a questão do crime em si. Não é ficção, não vai ter um final feliz. Então, se vocês quiserem ler esse livro aqui, tem que ter essa ideia. Então, se você gosta de entender a complexidade dos pensamentos dos seres humanos enquanto estão em uma situação extrema, esse livro aqui eu recomendo para você, tendo consciência de que esse livro não é uma leitura rápida, ele tem bastante partes técnicas, não é uma leitura super saborosa de ler, super agradável, ele é um pouquinho chatinho, você tem que ler meio com calma, porque você vai ficar meio entediado ali. Tem algumas partes que parecem sim repetitivas, como eu falei, ele não pegou da cabeça dele simplesmente, ele pegou referências, então em cada parte ali ele usa referências de certos autores. Mas se você gosta de comportamento humano e true crime, você vai gostar desse livro aqui. Afinal das contas, Mentes Impiedosas não é um livro sobre monstros. É um livro sobre seres humanos e como algumas histórias de vidas podem levar a consequências extremamente violentas. Bom, o vídeo fica por aqui e se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou dele. Você já conhecia esse livro ou está conhecendo pela primeira vez? Se você gostou, deixa aqui no comentário o que você achou dele. Se você não gostou, também deixa aqui nos comentários o que você não gostou dele. E indique outros livros parecidos com esse, caso você tenha algum repertório maior. E até um próximo vídeo. Tchau!